Desde os primeiros túmulos neandertais, nossa humanidade foi definida pela forma como tratamos os nossos mortos. Essa frase inicia um dos artigos que eu usei para fazer esse vídeo e ela vai fazer muito sentido daqui a pouquinho. Vocês vão entender o porquê. Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho. Nós estamos fazendo uma vaquinha virtual aqui no canal que você pode contribuir com qualquer quantia e pode também ser uma contribuição anônima caso você preferir. Lembrando que o link está aqui no box de informações, o link da vaquinha é super simples e assim que você fizer sua contribuição, você manda um e-mail aqui nesse e-mail que também está no box, que você vai receber um link para assistir um vídeo exclusivo como presente aqui mesmo pelo YouTube. Caso você não puder contribuir, deixa like nesse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que gosta desses assuntos. Assim você também me ajuda aí a angariar grana para comprar um computador novo, para poder trazer aqui mais conteúdos, porque nós estamos fazendo malabarismo, porque o meu computador, coitado, ele morreu e o do Cris anda bem mal das pernas. Então é isso, recado dado. Muito obrigada por você ter clicado nesse vídeo e estar aqui comigo. Eu sou a Carlinha e vamos para a história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Bathsheba Sherman, a grande vilã de Invocação do Mal, o primeiro dessa sequência de filmes que ficou muito famosa e eu tenho que concordar que assim revolucionou, né? Reacendeu esse segmento do terror nos cinemas, porque a qualidade dos filmes é muito boa, são produções que não são muito exageradas. Olha, eu gosto de alguns filmes dessa franquia, mas tem uma coisinha que me incomoda: os famosos baseados em fatos reais. Essa é a premissa dessa sequência: Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2 e também as sequências de Annabelle, que é contar a história de Ed e Lorraine Warren, que são aqueles demonologistas, assim eles eram chamados, americanos, muito famosos, que investigavam vários casos paranormais, mais ou menos ali na época de 70, e continuaram investigando. Hoje eles já morreram, inclusive a Lorraine morreu não há muito tempo, e eles possuem um museu onde está a Annabelle e também onde estão objetos que seriam amaldiçoados. Eles possuem um museu que você pode visitar por $157. Se eu não me engano, não é uma quantia assim muito
Não é muito baratinho, né, amor? Você visitar o Museu dos Warren. Então nós vamos falar dessa bruxa, dessa suposta bruxa, a Bathsheba. E foi muito difícil encontrar a verdadeira história dessa mulher, porque embora o nome pareça muito diferente, só em Rhode Island eu encontrei acho que umas 4 Bathshebas que viveram na mesma época. Se você não conhece ou não assistiu a Invocação do Mal, né? A Invocação do Mal 1, fica aqui não só pela amizade, porque também nós vamos abrir uma discussão muito interessante a respeito dessa famosa frase que é o baseado em fatos reais, que pode ter de 1% a 100% de verdade, que é usada para fins de marketing, mas podem usar também o nome de pessoas que já morreram há mais de um século e não podem se defender e difamar essas pessoas. Eu vou começar com a história contada no filme. Bathsheba seria uma bruxa descendente de uma mulher que foi condenada em Salem, uma bruxa também. O que eu já achei uma justificativa bem fraca e contraditória, porque o que menos aconteceu foi se queimar bruxas em Salem, né? Foram queimadas muitas inocentes. É a mesma coisa de você tentar justificar o Holocausto ou a ditadura aqui no Brasil. Pelo menos ao meu ver, embora tenha gente que tenta justificar e quer que a ditadura volte até hoje, mas enfim, não é sobre isso que a gente está falando, né? Vamos continuar. Ela teria vivido justamente na propriedade Arnold, a propriedade do filme, onde viria em 1970 a morar a família Perron, os protagonistas do filme. Então ela seria a entidade demoníaca que assombra esta casa. Primeiramente, eu gostaria que vocês vissem aí nas duas fotos que a propriedade real, a propriedade Arnold, porque lá em Rhode Island, nessa região, as propriedades recebiam o sobrenome da família. Se vocês derem uma olhadinha aí, vocês vão perceber que a casa é bem diferente, ao contrário de Amityville, que foi feito o cenário assim extremamente igual. Inclusive tem vídeo de Amityville, vou deixar aqui, você pode assistir esse vídeo aqui no canal, ele é muito bom. Depois de assistir esse aqui, você pode dar uma olhada nele caso você já não tenha visto. Então as casas aí são bastante diferentes. Então a Bathsheba, além de bruxa, seria a personificação do demônio e ela persegue no filme, no caso, principalmente a Caroline, que é a mulher. Por quê? Porque ela não quer perder essa posição de matriarca da casa. A história que contam sobre ela é que ela era uma bruxa que sacrificou o seu próprio filho de 7 dias de idade e foi flagrada pelo marido. Nesse momento, ela correu até o fundo da casa, num estábulo. Lá viu uma árvore. No filme, a árvore fica logo perto do lago ali, né? Porque a propriedade tinha 80 mil hectares, era uma propriedade enorme, a propriedade dos Arnolds, né? A propriedade Arnold, e eu acho que ficou mais, liberdade poética, ficou mais bonito o enforcamento dela ali perto do lago. Mas nos depoimentos da família, ela
teria, né, na história que a família Perrell conta, ela teria se enforcado numa árvore perto do estábulo, nos fundos da casa, e naquele momento ela teria oferecido a sua alma a Satã e também amaldiçoado qualquer pessoa que pisasse ou que viesse futuramente a morar naquelas terras. Na segunda versão, nós encontramos na internet como sendo a tentativa de contar a verdadeira história de Bathsheba. E ela é um pouco mais próxima da realidade. Ela seria uma mulher muito bonita, inclusive, que veio para a região, que morava na propriedade Sherman, a partir do momento que ela se casou com um homem que tinha o sobrenome de Sherman aos 32 anos. Numa determinada ocasião, ela tratava, né, ela cuidava de uma criança estava sob sua responsabilidade. Não se sabe ao certo, há várias versões que dizem que era o filho dela, que essa criança era filha dela, dizem que essa criança era filha de um parente ou até mesmo de um vizinho, enfim, ela estava cuidando de uma criança e essa criança faleceu enquanto ela cuidava dela, né, aos seus cuidados. Ela então foi acusada de matar a criança, porque na autópsia eles encontraram uma agulha de costura. Em algumas versões é uma agulha de crochê, em outras é uma agulha de tricô, o que eu acho muito estranho, porque é uma agulha bem grande, colocada, né, enfiada no crânio dessa criança. E ela teria sido acusada desse crime justamente porque ela era uma mulher muito bonita e muito invejada pelas outras mulheres da região. Não houve provas suficientes, Bathsheba não foi presa, mas depois disso ela acabou sendo desprezada ali pela própria comunidade dela e ela se tornou, teria se tornado uma mulher muito amarga, que tratava muito mal os seus empregados. Ela os esfomeava, ela pregava punições físicas, então ela teria sido uma mulher amarga até o final da vida e morreu de velhice. Então, nessa versão ela nunca morou, ela morou ali próxima à propriedade Arnold, mas ela nunca morou nessa propriedade e também nunca se suicidou. E agora vamos para a versão verdadeira, a verdadeira história de Bathsheba, que não ia dar um livro, não ia dar um filme, que é muito mais monótona do que as outras duas. Ela teria sido uma mulher ordinária, uma mulher comum, que nasceu em 1812, a caçula de 7 irmãs. O seu pai, eu vou ter que ler aqui e vocês me perdoem pela pronúncia, mas o nome do rapaz é complicado. O seu pai se chamaria Ephraim Tyre e ele veio para Burrville, tá? De Massachusetts. Ela se casou mesmo com o Sherman e foi morar na propriedade Sherman. Bathsheba se casou bem, porém um pouco tarde com Judson Sherman e ela foi morar ali em Taft Road, numa fazenda bem respeitada que se chamava, a propriedade se chamava, logicamente, Sherman. Vocês estão vendo uma imagem aí de uma mulher, a mulher que está mais bem vestida nessa foto, e essa é provavelmente a imagem real de Bathsheba. Aquela imagem anterior que eu mostrei, a data não coincide. Vários sites atribuem àquela imagem, aquela moça bonita, a Bathsheba, mas não.
Se fosse realmente a Bathsheba, nessa foto que vocês estão vendo aí, ela teria 67 anos. Então, ou seja, eu quero a rotina de skincare dessa mulher agora. Judson e Bathsheba tiveram 3 filhos que morreram de doenças infantis, o que era muito comum na época, né? A mortalidade infantil era muito grande, mas ela teve também um filho que sobreviveu até a idade adulta. Sherman morreu em 1881 e então Bathsheba se casou novamente com um homem chamado Benjamin Lincoln, para uma ajuda mútua ali entre os dois, porque essas eram épocas, né, épocas anteriores ao seguro social. Bathsheba manteve o sobrenome Sherman. Ela morreu de um derrame em 1885 e ela foi sepultada juntamente com seu primeiro marido Judson ao lado dele num cemitério em Riverside. E o seu funeral em Harrisville foi feito por um reverendo muito respeitado e foi o funeral como de qualquer outro membro devoto da primeira igreja batista. Ou seja, uma bruxa não seria enterrada assim. Infelizmente, essa história de que ela seria uma bruxa só surgiu mesmo com a família Perron no momento em que eles se mudaram para a propriedade Arnold em 1970. E o túmulo de Bathsheba foi várias vezes depredado, tanto que vocês podem ver aí na foto que ele está remendado por fãs do filme, né? É bem recente essa história de que essa mulher teria sido uma bruxa, e eu acho uma grande sacanagem, como eu já comentei nesse vídeo aqui que eu falo de Hinsdale, no vídeo que eu falo de MTV também, eu acho uma sacanagem eles pegarem pessoas locais e difamarem, não é? Pessoas que já morreram e não podem se defender. E aí dá nisso, né? Eu acho que não é só remendar o túmulo da Bathsheba, isso é mais fácil. Nós temos também que remendar a sua memória. Essa é uma tarefa mais difícil. Hoje em dia, a propriedade Arnold pertence a um rapaz e a sua esposa. Esse rapaz é fã da franquia, há várias câmeras instaladas pela casa para ver se ele consegue captar alguma atividade paranormal, e ele já recebeu inclusive um youtuber que é muito famoso, né? Um caça-fantasma, um youtuber lá dos Estados Unidos que foi até lá tentar contato. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu fiquei muito feliz em contar para vocês e esclarecer a história dessa mulher. Um beijo e até o próximo vídeo.